Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde. Eu sou a Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Você já passou por uma dor de cabeça? Muita gente já teve, acredito que todo mundo, alguns de maneira frequente, outros de maneira esporádica. O que muita gente não sabe é que muitas vezes as dores de cabeça podem estar ligadas às articulações da própria face. Vamos esclarecer sobre disfunções temporomandibulares e sua relação com a cefaleia aqui, agora, no Check-up Saúde. Eu dou as boas-vindas às nossas grandes especialistas. Seja bem-vinda, nossa cirurgiã bucomaxila, doutora Marta Salim. Olá, Alice. Olá a todos. Vai ser muito bom falar sobre esse tema que é tão importante, né? Dor na face e a dor de cabeça. E para complementar, falando muito e esclarecendo sobre dor de cabeça, doutora Camila Rezende, nossa neurologista. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Alice. É um prazer mais uma vez estar aqui com você no Check-up Saúde, discutindo esse tema com a Marta. Eu acho que a gente vai atingir bastante gente, porque a incidência é bem alta desse tipo de transtorno. Doutora Marta, dor de cabeça e articulação da cabeça. Explica pra gente que articulação é essa, por que uma dor de cabeça pode advir, então, da própria musculatura ou da própria articulação da face. Alice, quem tem dor na face sabe muito bem do que eu vou falar, que é a DTM. DTM quer dizer distúrbio temporomandibular. A gente tem duas articulações na face que abrem e fecham a boca, que articula com a região temporal, que é essa área que é onde aparece o primeiro cabelinho branco, né? E a mandíbula. E essa articulação, quando ela está com algum problema, a gente chama isso de DTM. A DTM, ela é uma condição que tem muitas causas que podem levar. Podem ser causas dentárias, alterações da posição do dente, pode ser causas de trauma na articulação, lesões e principalmente as alterações musculares que levam a uma alteração nesse funcionamento. Além disso, doenças sistêmicas, como doenças reumatológicas, também podem afetar essa articulação. Então, quando a gente tem uma situação, uma condição que tem várias causas, a gente tem que avaliar adequadamente cada uma delas para então estipular um tipo de tratamento adequado. E aí uma das causas da cefaleia, da dor de cabeça, pode ser essa disfunção. Mas vamos começar entendendo o que é dor de cabeça, o que é cefaleia, o que é enxaqueca, nossa neuro. Tira essa dúvida aí pra gente. Pois é, gente, cefaleia. Quando a gente fala em cefaleia, estamos falando em dor de cabeça. A Sociedade Internacional de Cefaleias, pela sociedade, a gente já tem descrito mais de 200 tipos de cefaleias. 200 tipos de dores de cabeça, com critérios, então é uma coisa bem ampla. É lógico que existem as mais comuns, como as cefaleias primárias, onde nós falamos de enxaqueca, que é a mesma coisa que migrânia, as cefaleias por tensão, que são as mais frequentes, né? E tem as cefaleias secundárias, que são aquelas cefaleias onde tem alguma outra patologia causando, no caso, a cefaleia secundária aos transtornos da articulação temporomandibular. Então, a cefaleia, nesse caso, ela é uma consequência da disfunção temporomandibular. E ela pode ocorrer por diversas causas, seja um deslocamento do disco da articulação, seja uma osteoartrite dentro da articulação intraarticular, pode ser por uma hipermobilidade da mandíbula, aquelas pessoas que abrem a boca, geralmente muito, mais que 50 milímetros, e pode ser, que é muito frequente, por transtornos musculares, tensão na musculatura orofacial, causando a chamada síndrome miofacial, que pode resultar numa disfunção importante, relevante da articulação temporomandibular e da musculatura e regiões associadas. Quando a gente fala, gente, em transtorno, disfunção temporomandibular, é muito importante também estar correlacionando aí com os músculos da mastigação. Sim, né, Marta? E com as estruturas anexas. E a cefaleia, a dor de cabeça, é um sintoma frequente. Mais de 50% das pessoas que têm o transtorno temporomandibular, a disfunção, principalmente mulheres, vão ter a cefaleia como um dos sintomas. Camila, pegando o gancho disso, a DTM também ela é dividida em DTM muscular,
quando ela tem o comprometimento da musculatura da face. A gente tem esse músculo aqui que é o masseter, que é o músculo mais forte que a gente tem no corpo. A gente tem o músculo temporal e que dá essa dor quando ele está afetado. A gente também tem a DTM articular, quando você tem problemas dentro da parte do maquinário da articulação. E você tem situações em que você tem os dois no paciente. Então, é muito importante você identificar esse problema para saber, né, se esse paciente ele tem uma cefaleia causada pela DTM ou até associado a outras cefaleias, como a migrânia, né, que é a enxaqueca, a cefaleia por tensão. E como que a pessoa pode desconfiar que a cefaleia dela está ligada a uma DTM? O que ela tem de diferente, né? Dói no olho, dói na frente. Aonde é que a pessoa vai sentir ali para poder desconfiar e falar, não, eu tenho que procurar um dentista? Porque acho que muita gente jamais imaginou que diante de uma dor de cabeça, a solução podia estar numa cadeira odontológica. Mas, Alice, esse diagnóstico é por exclusão. A gente tem que sempre avaliar a característica da dor, mas existe, por exemplo, cefaleias de migrânia, que tem um quadro bem clássico, que pode começar com uma dor aqui no seio maxilar ou na área dos dentes, então elas podem ter uma variação. Mas, em geral, essas dores musculares, elas afetam esses grupos todos da mastigação, que são esses de abrir e fechar a boca, essa região aqui, ó, que é a região temporal, e você sente muitas vezes na palpação, apertando a musculatura, que você tem os pontos de dor exagerado nessa região, né? Na região dos músculos da mastigação, próximos da orelha. Próximo. Tanto que muitas vezes ele vai primeiro ao otorrino, porque acha que está com dor de ouvido, ou vai ao neuro, porque acha que é uma dor de cabeça por um problema interno, né? Uma cefaleia, porque tem um tumor, que tem uma alteração, e aí descobre que essa cefaleia, ela está associada aí a um problema dos músculos da mastigação, que chama DTM muscular. E a gente recebe esses pacientes e faz essa avaliação em conjunto, porque como a Camila falou, existem tipos diferentes de dor de cabeça, que tem os sintomas clássicos, mas que podem ter variações em cada indivíduo. Então tem que se excluir todos os problemas que podem ser mais graves e que causem aí uma dor de cabeça. Existem os critérios para o diagnóstico da cefaleia secundária à DTM, né? Uma coisa importante que eu acho, Marta, da gente perceber, inclusive é um critério que tem que estar presente para caracterizar a cefaleia, você ter a comprovação clínica patológica de um transtorno doloroso na articulação temporomandibular, ou nos músculos da mastigação, ou nas estruturas anexas. E a sua cefaleia também, ela vai ter algumas características. É muito importante a gente estar correlacionando a causalidade. Ter pelo menos 2 de 3 critérios que são, essa cefaleia ela surgiu junto com um problema da articulação temporomandibular dessa região, ou a cefaleia foi o que levou ao diagnóstico de um problema nessa articulação, ou isso que a Marta falou, ela piora com a mastigação, ela piora com a ativação funcional da mandíbula, ou ela piora com movimentos parafuncionais, com situações como, por exemplo, o bruxismo. Ou, por outro lado, ela é desencadeada no exame físico pela palpação da região temporal ou pelo movimento passivo da mandíbula. Se eu tiver 2 de 3 critérios desses, junto com a documentação de que há um transtorno patológico doloroso na região temporomandibular, eu vou estar caracterizando uma cefaleia secundária a distúrbio temporomandibular. É claro que eu posso ter interseção de dores. Como a Marta falou, não raro eu posso ter associado uma cefaleia por tensão, uma migrânia, mas tudo isso ajuda a direcionar para um diagnóstico correto. Vamos agora à participação de um ouvinte. Você também pode mandar a sua dúvida. Me chama lá no Instagram, @doutora Alice Sarcinelli. Participa que trazemos os melhores especialistas. Ei, doutora, meu nome é Vanessa e eu acho que eu tenho bruxismo. Normalmente eu acordo com muita dor de cabeça e o maxilar travado. Eu já ouvi dizer que a dor de cabeça ela tem relação com bruxismo. Realmente tem? Me explica um pouquinho sobre isso.
Bruxismo é um tema que a gente tem que esclarecer, é mandatório, né? A gente ouve cada vez mais relatos de pais falando de crianças com bruxismo, adulto com bruxismo. Tem bruxismo do sono, tem bruxismo acordado. Dá uma luz aí, um norte pra gente, doutora. Então, olha, bruxismo é um tema tão importante, Alice. E depois da pandemia, a gente aumentou em mais de 300% o diagnóstico de bruxismo, tanto no adulto como na criança. Bom, o que é o bruxismo? Bruxismo é o ato de contração da musculatura, causando muitas vezes desgaste dos dentes, apertar os dentes, ranger os dentes, mas até mesmo sem contato de dente. Os últimos estudos sobre bruxismo mostram que você pode contrair a musculatura sem tocar o dente. Então, não necessariamente a pessoa vai ter esse contato. O bruxismo, por si só, ele não é uma DTM, não é considerado uma DTM, porque ele pode não causar transtornos como essa ouvinte, né, mandou, que ela está sentindo dor. E o bruxismo, ele pode acontecer durante a noite e durante o dia. E são condições bem diferentes. Isso é importante a gente entender. O bruxismo da noite, ele pode estar associado a problemas de doença de saúde do paciente. A gente chama de problemas sistêmicos, como, por exemplo, a apneia do sono ou o refluxo gastroesofágico. Então, a pessoa range porque ela tem uma apneia e está passando por uma falta de ar, ou range porque a causa seria um refluxo. Em torno de 60%, 70% dos casos podem estar associados a isso. O que acontece quando você para de respirar? O cérebro identifica que está sem oxigênio e manda contrair a musculatura para poder abrir essa via aérea. Ou quando o líquido volta, né, no refluxo, que você tem esse problema gastrointestinal, o cérebro manda esse comando para você mastigar, produzir saliva e engolir. Então, quando o paciente chega, a gente tem que descartar a possibilidade de estar associado a outros problemas, tá? Então, tem que fazer uma avaliação e avaliar se esse paciente ele tem apneia do sono, se ele tem refluxo, então dá o tratamento. Outros casos podem estar associados aí a fatores de origem central, que não foram identificados, mas principalmente associados aí ao estresse, à ansiedade. Então é verdade. Sim. Estar mais estressado, mais ansioso, pode levar a pessoa a ranger os dentes. Pode. E principalmente durante o dia. A gente chama disso de bruxismo do dia. Então, quando você está muito tenso, você aperta o maxilar durante o dia, ou range, ou fica contraindo, isso gera um problema muito maior. E o que é pior? O bruxismo da noite ou do dia, né? Os dois são péssimos, mas o do dia, ele é muito ruim porque você passa muito mais tempo acordado do que dormindo. Então, você não ter uma pausa na sua musculatura para o relaxamento pode gerar esses quadros aí de dor, de desconforto, que pode ser até incapacitante. A gente tem quadros de dores de pacientes graves que precisam de um tratamento multidisciplinar e um tratamento mais agressivo. Então, um paciente que tem a queixa do bruxismo, adulto ou criança, o que o neurologista pode fazer por esse paciente? É importante essa investigação, né? Como a Marta falou, a causa do bruxismo é um estresse, é um problema psicossomático, ou é uma causa orgânica, como, por exemplo, estrutural, das vias aéreas, né? O que está acontecendo? É um problema do sono? Eu acho que o principal, antes de fazer alguma coisa, é diagnosticar, até porque os tratamentos vão mudar de acordo com a causa, né? Se o problema é um estado de ansiedade, vamos ter que entrar com medidas comportamentais, às vezes uma atividade física para relaxar, algumas vezes a medicação, um ansiolítico, um antidepressivo. Se o problema for nas vias respiratórias, aí tem várias outras, às vezes é uma cirurgia de adenoide, se o problema for adenoide, ou se o problema for uma apneia do sono, existem os tratamentos com CPAP. Então, depende muito da causa. O importante é a gente estar descobrindo a causa para poder tratar esse indivíduo como um todo, plenamente. Senão, o tratamento não vai funcionar. E, Alice, a gente falando em criança, uma das causas de bruxismo em criança são os problemas respiratórios. Então, a criança que tem adenoide, amígdala hipertrófica aumentada, ou tem o céu da boca muito estreito e que ele não respira bem e com isso a criança faz essas contrações. Então, sempre tem que avaliar essa parte respiratória, que é muito importante. E vamos falar um pouquinho de prevenção, doutora.
Para não ser instalada uma disfunção, então, nessa articulação, o que a gente deve fazer? Que cuidados que a gente pode ter no nosso dia a dia para prevenir uma DTM? Olha, eu falo que os problemas da articulação são problemas crônicos. E para isso a gente tem que ter essa política de prevenir essas complicações. Então, assim, tratar adequadamente os dentes é importante, a mordida está adequada. É claro que no passado a gente achava que tudo era por causa do encaixe dos dentes. Hoje a gente sabe que não é. Né? As terapias que você falou, comportamentais, cognitivas, que você vai poder fazer relaxamento, acupuntura, tem muitos tratamentos que as pessoas podem fazer que vão ajudar, né? E para prevenir esse tipo de situação. E o tratamento, para essa condição, ela sempre começa de forma conservadora. Então, quando você identificou que esse paciente tem um bruxismo, fez o tratamento dos fatores causais, precisa utilizar uma placa oclusal, né, que vai dormir com aquela placa. Essa placa pode ser mole, tem que ser rígida. Como que é essa placa? Olha, hoje eu falo que todo mundo faz placa, mas 90% das placas que eu vejo estão incorretas. Porque às vezes a pessoa fala, doutora, eu já uso placa, não vem com placa porque placa não resolve. Por que isso acontece? O que eu falo para o paciente é, há quantos anos você tem essa placa? Eu tenho essas 5 anos, há 10 anos. Aí eu brinco, e o sapato tem esse tempo todo? Desgasta igual qualquer coisa. Então, você tem que ter uma placa que ela é ajustada e que ela não pode ser usada durante o dia. Tem pacientes que usam o dia inteiro, não pode. Ela tem que ser vista pelo profissional anualmente para ser feito um ajuste, para ver se ela está adequada, se não está fraturada, porque se ela não for bem confeccionada e indicada de forma correta, ela pode causar um problema. Por exemplo, um paciente que tem apneia do sono e você faz uma placa oclusal sem identificar a apneia, você pode agravar o problema da apneia. Então, você pode melhorar usando, por exemplo, um CPAP ou usando um aparelho que é diferente da placa para avançar a mandíbula, que é esse osso de baixo, durante o sono e ele poder respirar melhor. Então, sempre o diagnóstico, ele é muito importante para você fazer, então, esse tratamento, que é multidisciplinar. É o tratamento com o dentista, com o médico, com o fisioterapeuta, prevenindo também que essa situação ela não se agrave no futuro. E falando em tratamento, é isso? Quais são os tratamentos além da prevenção que a gente falou, quando a pessoa precisa mesmo tratar? Botox é uma opção, tem infiltração, como que são hoje os tratamentos propostos? Essa área é uma área que muda e evolui muito, né? Alguns anos atrás, talvez a gente falasse que o Botox era a primeira opção. Não, a toxina, ela não é indicada como um tratamento, exceto emergencial. Se você tem um quadro de dor muito grave, você pode utilizar, mas não como um tratamento de rotina, porque a gente sabe que bloquear, por exemplo, esse músculo que é o mais forte, gera a ação em outros músculos, como por exemplo esse da cabeça. Então ele para de ranger e começa a ter mais dor de cabeça. Então a toxina não é indicada como tratamento regular do bruxismo, né? Então você tem que avaliar, né, esse paciente como um todo e então indicar a melhor forma. E as outras formas de tratamento injetáveis, doutor? Por exemplo, a placa, que a gente falou que é um tratamento conservador, né? Existem substâncias que a gente faz para repor quando essa DTM tem a ver com um desgaste na articulação, que chama viscosuplementação. É colocar um pouquinho do líquido que já existe dentro das articulações, só que é um artificial. Você vai injetar dentro da articulação. Então, nos casos mais severos e que não respondem a esses tratamentos, associados aí também à fisioterapia, os tratamentos cirúrgicos que podem ser minimamente invasivos, como a artroscopia, a artrocentese, até as substituições da articulação por uma nova articulação. Mas eu sempre falo, para alguns procedimentos, a cirurgia é a primeira opção. Para a DTM, ela nunca é a primeira opção. Sempre os tratamentos conservadores, eles são indicados em todos os casos, que são confecção de placa, fisioterapia, medicações, identificar essas dores, para tentar tirar esse paciente do quadro e postergar, deixar para o mais tarde possível a necessidade de uma cirurgia. Doutora, agora a dor de cabeça, todo mundo já sentiu e sabe que muitas vezes tira a gente do sério. Mas a frequência varia muito. Quanto que a gente deve se preocupar com a frequência de uma dor de cabeça? Pois é, Alice.
Vamos começar explicando que dor de cabeça, sentir dor de cabeça não é normal. Então a gente deve sempre ver esse sintoma como um sinal de alerta que o nosso corpo está dando, seja por situações do dia a dia, como um jejum prolongado ou um estresse, seja por causas graves. Então a gente, quando procurar um pronto-socorro, quando a dor de cabeça acende o sinal amarelo ou vermelho para a gente. Então isso já está bem documentado. Quem já tem dor de cabeça há algum tempo e percebe que a dor de cabeça mudou de característica, aquela coisa que a pessoa está assim, nossa, hoje eu estou tendo a pior dor de cabeça da minha vida, ela deve ficar atenta. O tipo de dor de cabeça mudou, era latejante sempre de um lado e agora ela está dos dois lados e eu comecei a ter outros sintomas, como por exemplo, náusea, vômito, febre. Deve estar atenta, alteração do nível de consciência, isso é um sinal de que você tem que procurar o pronto-socorro. Pessoas imunossuprimidas também devem estar com um alerta mais ligado nessa condição. Mulheres com mais de 50 anos que começam a ter dor de cabeça, porque a gente sabe que o período de maior incidência de cefaleia é na idade reprodutiva, né, naquela idade de 15, a gente fala até 50, que a menopausa mesmo começa, já considerando uma lacuna aí mais prolongada. Então, quem nunca teve dor de cabeça, começa a ter com mais de 50 anos, é um sinal de alerta, é uma urgência, não uma emergência, mas uma urgência, deve procurar. Cefaleia desencadeada por esforço físico, por relação sexual, por orgasmo. Isso são sinais que devem ir imediatamente ao pronto-socorro. E por outro lado, quando procurar um médico, sempre, quem tem dor de cabeça, como não é normal... Não é para conviver com ela. Não é para conviver com ela. Não é para pegar a dica da vizinha, tomar aquele chazinho, se automedicar, porque a gente se resolve, né? A gente já pergunta ali, quem tem um remedinho aí para dor de cabeça hoje? Mas um dos grandes problemas no tratamento das dores de cabeça é o tratamento errado. Porque existe aquela cefaleia, aquela dor de cabeça por uso abusivo de analgésico, o que vai causando anos de incapacidade. A pessoa vai ficando cada vez mais incapacitada, vai alterando muito a qualidade de vida. E isso pode ser uma consequência de todos os outros tipos de dor de cabeça. A enxaqueca tratada errada pode virar uma cefaleia crônica por uso abusivo de analgésico. A DTM, a secundária DTM tratada errada, por tensão tratada errada. E a importância disso é tão grande, já puxando o gancho até para a enxaqueca, que nesse diagnóstico, só 5% das pessoas que têm enxaqueca têm o diagnóstico correto. E isso é altamente impactante, porque as outras 95% que não tiveram o diagnóstico correto, seja porque estão adiando a ida ao médico, ou porque estão se automedicando, podem, além de não melhorar dos sintomas, desenvolver um uso abusivo de analgésico, sendo que a enxaqueca é a segunda maior causa no mundo de anos acumulados de incapacidade em pessoas com menos de 50 anos. Sim, a gente não consegue trabalhar, falta o trabalho. Exatamente, afeta a vida pessoal, o trabalho, o relacionamento. Então, as consequências socioeconômicas são muito graves. Então, o melhor caminho é o sintoma veio, procure um neurologista. Perfeito, eu agradeço muito os esclarecimentos. Obrigada, doutora Camila. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutora Marta. Sempre ótimo poder aqui dividir esse sofá com pessoas, né, tão entendidas do assunto e discutir sobre um tema tão importante. Obrigada. Esse foi o Check-up Saúde. Até o próximo.